Então, olá, aluno. A gente vai tratar agora do requisito 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades, tá? Bom, como vocês podem ver aqui no slide, o aprofundamento dos riscos e oportunidades levantados na análise de contexto para cada processo. Como eu falei a vocês na aula passada, a gente vai falar um pouquinho agora da LEROP, que é justamente esse aprofundamento que ele relatou aí no slide, tá? E para isso, nada mais interessante do que mostrar na prática como é que funciona. Então, eu trouxe para vocês aqui uma planilha, tá? Levantamento de riscos e oportunidades de cada processo, você pode ver aqui em cima. O que é que você tem nessa planilha? Então, aqui você tem o processo, que nesse caso aqui é o setor de legalização de uma empresa de contabilidade, tá? Aqui você tem as atividades que esse setor executa. Elaboração de contratos de constituições, alterações e distratos sociais é uma das atividades, juntamento da documentação necessária para dar entrada em processo na junta comercial, que é o JUSEP, a Junta Comercial de Pernambuco, tá? Então, quais são os riscos dessa primeira atividade? Você vai perceber aqui que tem riscos negativos e tem riscos positivos. Então, o que é que se identificou? Inserir informações erradas é um risco negativo, erro por mudança de interpretação é negativo, e acelerar o processo na junta seria uma coisa positiva, algo bom, não seria um risco negativo. Na quarta coluna, você tem a consequência e a oportunidade. Tá? Consequência se for algo ruim e oportunidade se for algo bom, é claro. Então, no caso de elaboração de contratos e constituições, o risco de inserir informações erradas, que é negativo, a consequência demora no processo do cliente, gerando taxas extras e insatisfação do cliente. Tá? Então, isso aqui é o problema. A consequência é 3 e a probabilidade é 4. Então, o que seria essa consequência? Se eu colocar o mouse aqui em cima, vai aparecer grave 4, moderado 3 e baixa 2. Como, de certa forma, impacta na satisfação do cliente, causando uma insatisfação, foi considerado consequência 3. Tá? A probabilidade foi 4, por quê? Deixa eu colocar o mouse aqui para vocês verem. Já ocorreu mais de uma vez na empresa esse tipo de atividade, esse tipo de problema. Tá? Então, a criticidade deu 12. Tem uma multiplicação de 3 vezes 4, conforme eu expliquei no vídeo anterior. Bom, a mitigação, vocês podem ver aqui do lado, está relacionada a pagar as taxas extras e pedir desculpas ao cliente. É aquela ação imediata. Aconteceu o problema, o que é que vai fazer para sanar rapidamente? Como é que eu vou apagar o fogo ali naquele momento? Vou pagar as taxas e pedir desculpa ao cliente. Aí o tipo de tratamento, aí já é um tratamento mais abrangente, mais profundo para evitar a reocorrência do problema. Mudar a probabilidade. Esse tipo de tratamento também, quando eu vou colocar aqui no mouse em cima, a norma já sugere que pode ser evitar o risco, assumir o risco, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou consequência, compartilhar ou reter o risco, como vocês podem ver aqui. A oportunidade qual é? Criar um procedimento. Se você cria um procedimento, você vai mudar essa probabilidade. A chance de erro é menor, então eu posso baixar esse item 4 aqui. Tá? Então, assim, essa análise da tratativa, da ação, ela é feita em determinados momentos, conforme a norma sugere. Um deles é a própria análise crítica da direção. Então, a eficácia da ação o problema não se repetiu. Então, se o problema não se repetiu, então isso quer dizer que essa probabilidade realmente foi reduzida. Aí você ajustando a planilha. Ela tem que ser revisada periodicamente. Essa periodicidade quem vai definir é você, é claro. Tá? Agora, contudo, é interessante que caia com análise crítica, né? Você também não vai botar um intervalo muito longo, senão vai ser complicado demais. Aqui você tem um outro risco. Erro de mudança na interpretação. Você tem demora no processo do cliente, consequência 3, 4. O tipo de tratamento é um pouquinho diferente. Vocês vão ver que é compartilhar o risco. Então, assim, como é compartilhar? Ele colocou aqui, comunicação formal ao cliente a respeito da inabilidade do órgão. Tá? Então, se eu comunico ao cliente, o cliente tem fica sabendo e não me penaliza tanto, digamos assim. Não acredita que o erro é meu. E realmente não é, né? É um problema compartilhado. Então, assim, a eficácia está pendente. Por que eu coloquei como pendente, gente? Porque isso pode levar um tempo para você avaliar a eficácia. Não tem pressa, não, tá certo? Isso pode levar um tempo e não tem problema nenhum. Aqui no terceiro item, eu coloquei acelerar o processo na junta positivo, ou seja, é um risco legal, algo bom, tá? Qual a consequência? Satisfação do cliente por solicitação por antecipação das guias. Então, assim, o cliente vai pensar assim, caramba, o pessoal é muito eficiente, já pediu a guia. Então, isso é algo positivo.
A consequência 4, a probabilidade 3, tá? Deu 12. A mitigação não existe, porque a mitigação está relacionada a um risco negativo. O tipo de tratamento mudar a probabilidade, ou seja, se eu conseguir que essa probabilidade passe de 3 para 4, meu cliente vai ficar mais satisfeito ainda, né? E eu vou poder, como é que se diz? Eu vou poder multiplicar isso para os outros clientes, esse lado bom da coisa. Tipo de tratamento mudar a probabilidade, como vocês já viram. Oportunidade, incluindo um procedimento que é necessário para todos os casos solicitar a antecipação. Aí como é que se avalia a eficácia dessa ação? O cliente demonstrou satisfação na pesquisa. Na pesquisa ele comentou que essa foi uma ação legal da empresa e que está muito satisfeito com isso. Então, isso comprova a eficácia. Aqui embaixo, nessa atividade de juntamento da documentação necessária, vocês vão perceber que a consequência foi 2 e a probabilidade foi 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. A criticidade ficou amarelinho. Esse amarelo, gente, não precisaria tratar. Mas se a organização quiser tratar, decidir tratar todos os riscos, fica a seu critério, tá? Então, assim, essa empresa decidiu tratar. Tipo de tratamento foi, na verdade, ela colocou que não ia mexer na consequência, na probabilidade, ia assumir o risco, mas ia criar um checklistzinho para fazer a conferência dessa atividade para garantir que está tudo certo. Tá? A eficácia, não há relatos de reclamação de cliente referente a essa ocorrência ao longo do tempo que ele definiu aí para avaliar essa periodicidade. Tá? Então, assim, basicamente, essa é a LEROP, levantamento de riscos e oportunidades de cada processo. Lembrando, quando a gente fala em risco, né, a gente está falando da parte negativa, risco negativo e risco positivo. O risco positivo a gente pode chamar de oportunidade. Tá? Então, assim, está aqui a planilha para vocês. Acho que é um modelo bem legal que você pode utilizar aí na implementação. Agora, lembre o seguinte, isso aqui é por atividade, tá? Por atividade. Cada processo terão suas infinitas não, mas terão um número significativo de atividades. Você tem que mapear uma por uma e daí sim você vai listar aqui essa consequência, a probabilidade e daí definir a ação. Detalhe, o que é que eu geralmente costumo fazer? Eu transporto dessa planilha da LEROP, tá? Todos os que eu considerei crítico para o mapeamento de processos que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Você vai perceber no mapeamento de processos que lá as últimas colunas tem lá risco, ação, então eu só levo para lá aquilo que eu considerei significativo. Outra coisa que vocês devem considerar é o seguinte, gente. Todo mundo, os colaboradores, né, envolvidos nesse processo, eles devem conhecer essa planilha, a LEROP, e devem conhecer os riscos que estão atrelados à sua atividade, tá? Bom, espero que tenha sido legal aí, que tenha ajudado vocês aí nessa nova fase, né? Isso é muito novo na norma, esse levantamento de risco. E até a próxima aula.